Está começando mais um Antenados na Geral, com muita alegria por ter você aqui assistindo, para aprender, crescer, conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Por isso já quero deixar para você, no início do programa, o versículo do dia. Salmos 68, verso 9, está escrito, verso 19, está escrito: louvado seja o Senhor, que dia a dia leva nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Jesus já dizia que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Então, louvado seja Deus por tirar de nós toda a carga de preocupação, de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão. Ele consegue arrancar todo o peso e nos deixar uma vida mais leve através de uma consciência amadurecida no Evangelho. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar um pouquinho sobre as notícias que bombaram a semana. E para participar comigo do programa de hoje, me ajudar na contribuição, convido ele, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Graças e paz, pastor Pablo, e a todos os telespectadores. Nós estaremos aqui para contribuir com as notícias, né? E esperamos que você possa ser edificado com o que nós vamos abordar aqui. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é bacharel em teologia, licenciado em história, professor de história do movimento missionário na agência missionária Kairos, e é formado em missiologia pela Escola de Missões da Assembleia de Deus, pela Escola da Missão Integral, e pós-graduado em filosofia e sociologia Max Cassim. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Pablo, é um prazer estar aqui. Obrigado à produção, obrigado a todos aí que nos convidaram aí. Vamos pro debate, com certeza o debate vai ser muito bom aí. Só entre amigos aqui, melhor ainda. Maravilha, então vou aqui, vamos lá para a primeira notícia do dia. O médico britânico Ian Squire, sequestrado em 13 de outubro no estado do Delta, sul da Nigéria, foi morto enquanto cantava o hino Graça Maravilhosa. Alana, David e Shirley, os outros 3 reféns da mesma nacionalidade, foram libertos após 3 semanas de cativeiro. Os sobreviventes revelaram à imprensa inglesa que Ian servia como missionário na região já havia 3 anos. 3 anos trabalhando como uma instituição de caridade cristã. Seus 2 filhos adultos também trabalhavam como missionário na região. Segundo a polícia nigeriana, os executores eram de um grupo de militares chamados Caraway. A Nigéria vive uma guerra civil, onde milícias islâmicas atacam e matam cristãos com frequência. As autoridades não classificaram o assassinato do inglês como crime de ódio religioso, mas as investigações continuam. E aí, pastores, vocês leram sobre esse caso? Será que é mais um caso de intolerância religiosa que ataca todo o nosso mundo, inclusive o Brasil também, colocando até a nossa própria fé? Muitos religiosos que professam Jesus como Salvador também geram ataques em outras religiões só por ser diferente. Será que essa intolerância religiosa ainda acontece no mundo inteiro com tanto vigor? E esse caso, será que é caso de intolerância religiosa? Hein, Pablo? Por ser um movimento aí, conforme está falando, de movimento de milicianos, que são da religião muçulmana, pode ser isso. Mas o que me chamou a atenção nessa reportagem é justamente que eram 4, mataram um, e ainda deixa bem claro ainda que este um que foi morto, ele estava cantando Graça Maravilhosa, ou então, em inglês, aquele Amazing Grace, que é um louvor bem conhecido. Assim, ao meu ver, pode ser também uma questão como que alguém que estava nesse grupo de milicianos, dos nigerianos, possa ter se sentido, como é que eu vou dizer, constrangido, ou de repente a palavra não seria essa certa, porque esse louvor foi escrito por negros que estavam entrando na escravidão, pegando os barcos negreiros, saindo do continente africano e indo para o continente europeu, inglês, enfim. E no meio dessas travessias aí, muitos deles entoavam alguns cânticos. E esse cântico é um cântico que a própria história dele vai dizer que ele foi feito nesse período. Pode ser que uma perseguição religiosa realmente, ou pode ser uma questão que aquela pessoa se sentiu como que afrontada, seria a melhor palavra, de ver alguém europeu que estava sequestrado cantando um cântico que os negros escravos cantavam quando os europeus escravizavam eles. Acho que de repente pode ser uma linha dessa, mas
Só uma hipótese só. Eu penso que nessa mesma linha que o pastor Max acabou de colocar, pode ter sido esse cântico, Maravilhosa Graça, pode ter sido um elo de identificação. Assim como eles tinham sido escravizados e levados cativos, desterrados, tendo sido oprimidos, eles estavam agora oprimindo também, né? Poderia se mostrar que não há uma diferença, no caso racial, diretamente falando. Então, eles não estavam de lados opostos. O pastor provavelmente pode ter cantado mostrando que eles estavam no mesmo lado. Assim como um dia eles foram levados escravos, agora eles estavam ali sequestrando. Então, você pode ver o outro lado da moeda sendo apresentado. E também a gente vai observar, olhando para todo o cenário bíblico, eu espero, especificamente como cristão, que me persigam. Existe um ditado entre os fariseus, já na época de Jesus, que era dito o seguinte: é melhor estar entre os perseguidos do que entre os perseguidores. E isso é um fato, eu espero perseguição. É bem verdade que nenhum de nós queremos. Quem quer ser perseguido? Ninguém. Mas, como cristão, nós esperamos isso. E é melhor estar entre os perseguidos e identificado com aqueles que serviram a Cristo. E na história bíblica, aqueles que foram mais perseguidos de fato e de verdade foram cristãos. Se a gente olhar para a história de um modo geral, a igreja sempre foi perseguida. Aqueles que servem a Deus sempre foi perseguido. E a vida do cristão deve glorificar a Deus, quer na vida, quer na morte. Deus tem que ser glorificado. Agora, pegando esse gancho legal que o Rafael falou, pegando aqui o texto da notícia que diz que os cristãos frequentemente eram assassinados, perseguidos, e vamos entrar aqui na tolerância religiosa. Então, nós não devemos, por exemplo, nosso Estado é laico, não devemos esperar a tolerância religiosa. Será que a tolerância religiosa, será que é um sinal de que a gente está socializando demais? A nossa pregação não está sendo tão bíblica, tão fiel demais, porque, de fato, a Escritura vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos por causa do nome dele. De fato, nós andamos na contramão do mundo, então temos que ter, de fato, essa rejeição do mundo em relação à nossa vida, porque nós somos o juízo de Deus aqui na terra através do nosso testemunho, revelando o pecado da humanidade. Será que a tolerância religiosa, como é que vocês encaram a tolerância religiosa e a perseguição ao mesmo tempo? Será que a tolerância religiosa que a gente busca no nosso país, será que é um caminho correto ou é um caminho de socializar demais e perder, de repente, a nossa identidade, que é exatamente denunciar o pecado? Porque quem denuncia o pecado, com certeza não vai ser tolerado. Quem é tolerado, provavelmente está com um discurso um pouco aguado, superficial, amoroso. Como é que a gente pode entender? Entendeu o argumento? Eu entendi, Paulo. É o seguinte, eu vejo isso de um certo ponto seguinte. Todo cristão ele deve ser tolerante, porém esperando intolerância. Acho que não tem como ser diferente disso. Independente de religião, quer que seja, acho que tolerância e respeito faz parte do pacote chamado amor. Deus é amor. Agora, até no ato de denunciar, se denuncia também em amor, com amor. O fato de eu abraçar a quem não é abraçado já é uma forma de denunciar. O fato de eu respeitar alguém que não me respeita já é um motivo de eu denunciar. Eu acho que o problema é que hoje em dia o mundo está andando muito polarizado, então as pessoas estão com dificuldade, às vezes, de entender o equilíbrio. Ou elas são totalmente, como é que eu vou dizer, totalmente sem um rumo, ou então é muito radical. É radicalmente sem rumo, ou é radical com o rumo que quer tomar. E quer que todos façam igual, pensem igual, e isso aí nunca vai acontecer. Né? Essa paz aí, essa unanimidade... Só o anticristo. Só o anticristo. Eu penso que a tolerância, eu prefiro a palavra respeito à tolerância. Eu acredito que ela tem que existir. Eu preciso respeitar o meu irmão independentemente do credo dele, independentemente do que ele pensa, do que ele acredita, da forma como ele anda, da forma como ele enxerga o mundo, da sua cosmovisão. Agora, como cristão, eu não devo esperar isso dele. Eu devo respeitar, mas não esperar isso. Não necessariamente, não necessariamente. Eu devo esperar do meu irmão, sem dúvida alguma, ou do ser humano,
que ele, dentro do Estado laico, que ele me respeite também. Mas não necessariamente que ele tem que agir comigo na mesma proporção que eu tenho que agir com ele, né? A Bíblia diz que a regra de ouro, muito clara, apresentada por Jesus, é aquilo que querem que os homens vos façam, façam vós aos homens. Independentemente dele me respeitar, eu tenho que respeitá-lo. Esse é um ponto fundamental. Agora, existe um outro lado que as pessoas confundem respeito com concordância. Respeitar não significa que eu tenho que concordar com aquilo que a pessoa pensa. Respeitar é tipo assim, você tem o seu direito, resguardado pela Constituição, aquela frase de Voltaire que tu gosta muito de citar, né? Que é de fato, eu tenho que, nem que eu tenho que pagar com a minha própria vida, o teu direito de dizer o que você pensa, eu vou pagar com a minha própria vida. Então, assim, agora, não significa que eu estou concordando com a pessoa, essa é a grande questão. Então, como o Max colocou, existe esses extremos, às vezes você respeita e por você respeitar, você é taxado pelos daqui como alguém que está se identificando com a crença da outra pessoa e está concordando com ela. E quando você discorda daquele que pensa contrário a você, ela está dizendo que você também não está respeitando. Então, nós vivemos dentro desses extremos aí. Então, o equilíbrio é fundamental. Você apresentar a sua ideia contraditória à ideia alheia e ser respeitado por ela por pensar diferente também. E o grande desafio é o equilíbrio, né? Porque às vezes a pessoa, para poder denunciar o pecado do outro, ela ofende, ela fere. E ela é perseguida, às vezes, não é nem pelo argumento, mas é perseguida pela maneira que ela está transmitindo a mensagem. E quando eu falo, Pablo, da questão do esperar a intolerância, não é se botando numa posição de vitimismo, não. É se botando na posição de cristão, porque foi o que Jesus disse. Jesus deixou bem claro. E ele falou que iriam fazer isso em nome de Deus. Então, quer dizer, é mais provável de acontecer isso dentro da igreja do que fora. Porque vão perseguir e matar os cristãos em nome de Deus. Então, quer dizer, em nome de Deus, pode ser em nome de Deus o Deus deles, pode ser em nome de Deus o nome de Deus, conforme a Bíblia fala, o Deus com D maiúsculo, que é o que está lá escrito lá. Então, assim, não é uma intolerância que a gente vai esperar como vítima. Não, somos sempre perseguidos. Não, uma intolerância nós vamos esperar porque é isso que nos promete. A promessa é essa. Agora, boa, falou perseguido às vezes pelos próprios dentro. Aconteceu um dia desse aí, do pastor Kleber Lucas, que ele foi lá em nome do amor, para exatamente mostrar para o povo que havia amor, respeito pela opinião do outro. O que vocês acham em relação ao que aconteceu ali? E ele foi duramente criticado por muitos. A pedrada digital, né? Tomou pedrada digital na internet, pegaram, apedrejaram ele. O que vocês acham dessa tolerância, intolerância? Como é que vocês entendem? E aí é que tá. Não estava apenas o Kleber Lucas. Tinham outros pastores lá, dentre eles o Ariovaldo estava junto. Mas focaram no Kleber Lucas, estão pegando o Kleber Lucas. Aí entra a frase de um filósofo que até a gente compartilhou pelo Facebook, falando que é quando a gente olha aquele que é público e sente inveja dele, por não ser ele, a gente apedreja ele. Por quê? O Kleber Lucas era o que estava ali mais em evidência. Porque ele tocou, ele cantou. E assim, no meu ponto de vista, não vi nada ali de escândalo. Pelo contrário, vi ali uma questão de retratação em amor. Porque quem derrubou o terreiro foram os ditos cristãos, que, querendo ou não, se identificaram como cristãos, nada melhor do que nós, cristãos, chegar lá e dizer, olha, nem todos os cristãos são iguais. Eu acho que é um ponto ali tranquilo. Ah, mas cantou, meu irmão, cantar a gente canta em todo lugar. Eu canto qualquer coisa, qualquer lugar. E Maria, na verdade, fala de uma mulher, que eu vi essa de da música uma do mulher guerreira, as Marias guerreira do Brasil. Só falta alguém, desse ponto aí, só falta alguém que fala que é Maria mãe de Jesus. Tá de brincadeira, né? Eu não quero nem imaginar isso. Mas pô, é uma falta justamente o quê? De cultura. É uma falta da pessoa querer pesquisar, entender e saber quem é Maria. Por que Milton Nascimento escreveu essa música? Eu faço muito isso, de ouvir uma música, gostar muito, procurar saber todo o sentido dela. Quando você vai ver, tem ali verdades ali cantadas ali maravilhosas, mais do que cânticos ditos cristãos. Então, assim, do meu ponto de vista ali, foi mais do que cristão aquilo ali. Mais do que cristão. Acho que não tem nada de tão errado. Eu observo que muitas vezes as pessoas olham a situação e tendem a encarar todas as coisas como sendo um ato de ecumenismo, que está se observando ali, na verdade, é algo que é contrário ao princípio da fé. O ecumenismo só tem a ver com protestantes católicos, né? O pessoal já mistura tudo isso. E as pessoas observam que ali está existindo o ecumenismo, que ali estava existindo, na verdade, era uma apostasia, porque eu não posso, a luz e as trevas não têm comunhão. Eu tenho que olhar o que está por trás. Qual é o pano de fundo e o porquê
Kleber Lucas estava ali? Qual é a razão que o motivou a estar ali? Eles estavam, o Kleber Lucas e os demais pastores estavam cultuando as divindades por eles, ali no caso, dos terreiros cultuados? Essa é uma pergunta importante. Não, e outra coisa, eu até escrevi isso na rede social. Se o apóstolo Paulo pregasse hoje, nos mesmos lugares que ele pregou, aonde a Bíblia fala que ele pregou, ele seria chamado de ecumênico. Não tinha templo cristão naquela época. O apóstolo Paulo entrou aonde? Areópago. O que tinha lá? Várias estátuas. Ele aproveitou o momento e falou assim, olha, o culto de vocês é até bom, mas eu posso melhorar. Vim aqui falar de um Deus que vocês não conhecem. Estão falando de um Deus desconhecido, é para aquele que eu vim falar dele ali hoje. Opa, vamos ouvir. Então, tipo assim, o povo não consegue entender isso, que o culto não é culto dentro de quatro paredes, o culto sou eu. E aonde eu chegar, e se eu for levar o amor, a palavra, o evangelho, está sendo um culto. Mesmo que eu use das ideias deles, do ambiente dele, para levar o evangelho, para levar Cristo, para levar a palavra, é um culto. E existe uma outra questão que as pessoas estavam batendo muito na rede social, era com respeito à fala da pastora, que mencionou que Jesus não é o único caminho, que existem outros caminhos que levam a Deus. De fato, existem muitos caminhos que levam a Deus, não da mesma maneira como leva a Jesus. Jesus é o caminho que leva a Deus no que tange a salvação. Esse é um aspecto que nós não podemos abrir mão. Jesus falou a respeito de si, usando os artigos definidos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é um ponto inegociável, nós não temos como negociar. Mas daí dizer que existem outros caminhos igualmente a Jesus que conduz à salvação, já é outro extremo totalmente diferente. Mas o fato é, o que levou o Kleber Lucas e outros pastores estarem ali foi uma retratação. Houve ali uma questão de apedrejamento de um lugar de culto, e o ambiente é resguardado pela Constituição, estamos dentro de um Estado laico, onde as pessoas têm a sua liberdade de culto resguardada, então eu preciso respeitar, e você estar ali, você está criando uma oportunidade também de poder pregar o evangelho de serviço de uma outra maneira também. Maravilha, vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados aqui, notícia está começando somente, tem mais 3 blocos pela frente, não sai não que Antenados vai voltar já já. Estamos de volta, segundo bloco, Antenados na Geral, com muita alegria por receber você como patrimônio da Boas Novas. Já quero fazer um convite para você que participa sempre comigo, ou quem sabe você agora que ligou a TV, anota o telefone que vai passar aqui ó, debaixo da sua telinha, manda para mim uma pergunta, temas. Pode gravar até um vídeo com você aí no WhatsApp, para que eu possa aqui atender a demanda do seu coração. Visita a nossa página no Facebook, canal no YouTube, temos Instagram. Você pode ser um semeador dessa grande obra que Deus está realizando. A agência vai passar aí, lança aí uma oferta de amor, lança aí os seus pães e peixes nesse cesto aí que Deus, eu creio, que vai multiplicar. Multiplicar de que forma? Multiplicar utilizando a sua semente para a glória de Deus, para que a gente possa aqui honrar nossos compromissos e manter aí essa TV aí aberta na sua casa para abençoar a sua família. Então, um beijo grande para você que está sempre conosco. Muito bem, já chegou aqui no segundo bloco também 2 pastores para me ajudar aqui no auxílio das notícias que estamos aqui contribuindo, debatendo as notícias que bombaram a semana. E eu quero apresentar aqui ele, que é evangelista, teólogo, militar da Marinha e líder de juventude da Assembleia de Deus Nova Canaã, na Ilha do Governador, Gil Cortinhas. Bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer, obrigado aí pelo convite. Chegamos agora um pouco aí por causa do trânsito, mas os temas abordados aqui são excelentes e a gente observa que não é de hoje a igreja, estudando a história da igreja, e eu tenho me dedicado nesses últimos tempos a estar estudando principalmente um autor que é considerado o pai da história eclesiástica, chamado Eusébio de Cesareia, e junto, concomitante com Flávio Joséfo. A gente observa que a igreja, desde a sua fase ali, que a gente fala, depois de Atos dos Apóstolos, igreja primitiva, aquela situação toda, a igreja passa mais ou menos 3 séculos sendo perseguida, mas depois, após Constantino, a gente observa que a igreja passa de perseguida para ser uma igreja perseguidora.
Então, é um momento bem complexo e a gente não encontra apoio, né, da parte de Jesus, nos evangelhos, nas epístolas, para a gente vilipendiar objeto de culto de ninguém. Então, eu coaduno aqui, eu cheguei um pouco aqui, eu escutei as opiniões e corroborando com o que eles estão falando, nós precisamos evidenciar o amor. O amor, porque contra o amor não há barreiras. As barreiras caem, as diferenças caem. E o Senhor Jesus falou, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem. Também quero apresentar que chegou junto aqui com o Gil, ele que é bacharel em teologia, pastor da Assembleia de Deus lá em Santa Cruz, está sempre com a gente, Sérgio da Costa. Bem-vindo ao Antenados na Geral. É um prazer mais uma vez estar aqui para falar esse tema maravilhoso, né? Que é intolerância religiosa, não é isso? Nós falamos um pouquinho sobre a intolerância religiosa. Vai entrar agora também essa nova notícia aqui, que tem a ver também com tolerância religiosa. Né? Então, eu prefiro que você primeiro deixe entrar a nova notícia. O primeiro bloco foi polêmico, falamos sobre né? Tolerância religiosa. Olha só a segunda notícia. Interessante. Vamos lá. O deputado Cabo Daciolo ficou conhecido nacionalmente por seus discursos inflamados e por subir ao plenário sempre com a Bíblia na mão. Ele foi expulso do PSOL, partido pelo qual se elegeu, ao criar uma PEC para que fosse alterado o artigo 1º da Constituição Federal. O texto diz que todo poder emana do povo, mas o parlamentar pediu que constasse todo poder emana de Deus. Seus mais novos projetos da lei visam incluir o estudo da Bíblia Sagrada como disciplina obrigatória no currículo do ensino fundamental e médio do Brasil. Entre as justificativas da proposta, Daciolo lembra que a Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo e não pertence a nenhuma religião. Olha aí, vocês acham que ele foi um fundamentalista? Vocês acham que a gente deve... Estado é laico, será que a gente tem que entregar do goela abaixo a Bíblia na mente do povo? Ele está certo, está errado? Qual a opinião de vocês em relação a essa notícia? O maior intolerante religioso é Deus. Olha para o mundo inteiro, vê todas as coisas e fica tolerando. Diz que quando Adão e Eva pecou, ele fez o quê? Um aventalzinho. Quem já teve avental já sabe como é que é, né? Só na frente, atrás fica descoberto. Então Deus vê o que está na frente e o que está por detrás e fica tolerando aquilo. Além disso, vê todas as religiões que aborrece ele e fica tolerando. Quem somos nós para não tolerar? Agora, o que acontece é o seguinte, esse rapaz que eu, inclusive, vi na TV, ele colocar essas coisas, né? A principal coisa que ele quis colocar, muita gente não está falando, ele disse que se todos os evangelhos se unissem, se todos eles se unissem para fazer o povo entender que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Isso está na Bíblia escrito, né? Nós temos que entender também que quando a gente fala de uma religião, as pessoas acham que a gente está desrespeitando ela. E a gente fala da Bíblia, aí eles acham que está falando da religião. A religião é uma coisa, a Bíblia é outra. Aí tem um que falou assim, não, porque o senhor está dizendo que Deus é contra esse pecado tal, o senhor tem que me respeitar. Aí eu falo assim, mas quem está dizendo que a opinião de Deus está desrespeitando você? E se for uma casa de respeito, né, a gente vai ter que respeitar quem? Deus ou você? Né? Nós temos que entender que quando fala da palavra de Deus, não existe nenhuma religião que não abra a Bíblia. Lá no Centro Espírita, abre a Bíblia. Pergunta, qual o Deus que vocês servem? É o Deus que fez o céu e a terra? É o Deus que fez o céu e a terra. Só tem um. Na Igreja Católica, o padre abre a Bíblia. Todo lugar. Vai no Centro Espírita de Mesa, abre a Bíblia. Vai no Kardecismo, abre a Bíblia. Vai qualquer igreja evangélica, abre a Bíblia. Então, por que não? Até, inclusive, quando a pessoa é julgada, não sei se ainda está fazendo isso, mas botava a mão na Bíblia para jurar, né? Então, por que não? Por que não? Eu acho uma sugestão maravilhosa. Assim, eu também acho, para mim é maravilhoso, porque eu creio nela, né? Mas pensando no outro, será que, já que abrindo precedente, abrindo para um cabo lá, colocar essa lei, a gente também tem que abrir também para os espíritas, para os
budistas, por outras religiões, né, para que haja uma democracia também, ou não? Como é que vocês pensam? Pablo, essa questão que ele falou do todo poder emana de Deus, essa PEC, eu entendo ele, claro, como cristão, e entendo também a parte política também. Por quê? A gente lutou para ter uma democracia. Aí você vai, instala aí, vamos dizer, uma teocracia, entre aspas. Daqui a pouco surge alguém falando que foi um enviado de Deus. Ele daqui a pouco vai voltar uma ditadura absolutista, uma monarquia absolutista, um cara falando que foi enviado por Deus para governar, para, enfim, entendeu? Essa questão política, ele pode ter tido uma boa intenção, mas as pessoas usam, às vezes, as boas intenções dos outros para fazer as suas más intenções. Até entendi nesse ponto. Na questão que fala sobre a questão de colocar a Bíblia como um material de estudo, é isso que você falou. Porque aí vai abrir precedente para alguém que tem a Bíblia espírita ter que ensinar a Bíblia espírita, alguém que tem uma Bíblia budista ter que ensinar a Bíblia budista, alguém que tem a Bíblia dos mormons ter que ensinar a Bíblia dos mormons, aí pronto, aí vai abrir aí precedente um atrás do outro. Nós cremos na Bíblia Sagrada, agora, nem todo mundo crê na Bíblia Sagrada. Então, esse que é o problema. Então, por exemplo, há um dos livros mais antigos, se você for vasculhar historicamente, você vai ver que tem outros livros muito mais antigos. Uma das religiões mais antigas do mundo é o zoroastrismo, que é uma das mais antigas. Pô. Essa daí já está vindo já se arrastando por milhares de anos. Então, daqui a pouco surge alguém com Zoroastro aí e fala assim, não, agora vou ter que estudar então, um livro do Zoroastro que é o mais antigo. Então, é muito complexo. E outra coisa, a igreja hoje não é uma só, como antes da reforma. Tem várias igrejas, várias denominações, várias linhas. Qual é a linha? Qual é o... Né? Dizem que Mas aí é denominação, aí não tem nada a ver com a Bíblia, porque todas essas denominações, igual, desculpa, eu sou um pouco polêmico, entendeu? Nós sabemos, o povo de casa já sabe. Viu? Todas as religiões já fazem isso que você está falando. Inclusive, eu disse aqui, todas elas estudam a Bíblia. Uma das formas correta, outra das formas errada. O apóstolo Paulo, inclusive, falou que muitos iam pregar por contenção, né? Mas nós pregamos de bom ânimo. Agora, o assunto aí foi colocar a Bíblia para estudar no colégio. Isso que eu entendi você falar, né? Que aí, estudar a Bíblia no colégio, somente a Bíblia, eu acho fundamental, uma coisa muito importante. Inclusive, o nosso Deus que nós servimos, ele não quer arrancar as imagens da parede da casa de ninguém. Deus quer arrancar a imagem, mas é do coração do homem. E como é que ele vai arrancar se você não pregar? E se você pregar, a pessoa vai dizer, você tem que me respeitar que eu tenho a imagem aqui. Eu falo assim, vem cá, mas se eu falar para você a vontade de Deus, não é uma falta de respeito. Quem é que disse que agora eu pregar a Bíblia é uma falta de respeito? Isso é uma palavra que estão colocando para falar assim, ó, cala a sua boca. Não pregue a verdade, não fale a vontade de Deus. Não, nós temos que entender que a gente tem que padecer uma perseguição. Tem gente que quer pregar aquele evangelho light, que não quer ser perseguido, não quer ser contestado, entendeu? Mas nós sofremos muito quando pregamos alguma coisa, a verdade. A verdade liberta, não é mentira. Então a gente tem que pregar a verdade. Aí chega lá na hora, uma pessoa fala, olha só, sou da religião budista. Aí você vai começar a falar sobre o zen budismo, aí tu vai entrar, daqui a pouquinho tu tá virando um budista também, né? Não, você vai falar, olha só, eu acredito no zen budismo, tá tudo certo. Mas acontece que quem Deus enviou não foi o Buda, foi Jesus. Você tem que me respeitar, mas eu não estou respeitando você. Quem é que disse que eu falar de Jesus, eu estou desrespeitando alguém? Falar da Bíblia não desrespeita ninguém. Você pode falar em qualquer lugar. Falar de Deus, você não desrespeita ninguém. Deus enviou, foi Jesus mesmo para salvar o homem. Ele é o único caminho. E ainda tem uma coisa, não é só aceitar Jesus e ficar no caminho, entrar nesse caminho, não. Tem que permanecer nele até o fim. Né? Que a vitória está no fim. Eu acho que a questão não é desrespeito. A questão é que você vai ter que abrir precedente para todos. Exato. Não é desrespeitar. Eu penso que a questão ela demanda algumas complexidades. Por exemplo, vamos pegar por parte. É uma verdade que ele está dizendo que todo o poder emana de Deus. Isso é uma verdade. Não há autoridade que não seja constituída por Deus. Toda autoridade que existe foi Deus quem constituiu. Romanos capítulo 13 é muito claro acerca disso. Isso é uma verdade. Mas essa questão precisa ser debatida com outros também acerca desse assunto. Por quê? Porque nós não estamos num país onde a religião cristã, embora seja a religião de maioria, ela não é a única.
Nós não somos um país Nós não laicista. exatamente. Nós não somos um país laicista. O Estado laico é diferente da perspectiva laicista. Ou seja, a fé cristã, a gente tem um número maior de pessoas que servem dentro da nação a fé cristã, mas existe outros também que pensam diferente de nós. E a questão de ensinar a Bíblia como um livro mais antigo, ele está olhando para a Bíblia Sagrada não como um livro religioso, mas como um livro de história. E aí, como um livro de história, eu tenho que abrir para que não religiosos deem aula. Falem da Bíblia pela perspectiva histórica. Sociológica, e fala, exatamente. Você vai ter que considerar a Bíblia pela antropologia, pela questão da sociologia, pelo aspecto filosófico, pelo aspecto das mais diversas religiões em torno da própria Escritura Sagrada. Como é que o budismo olha para a Bíblia? Então, assim, e não simplesmente, você vai ter que tirar a religião de dentro disso aí. A leitura das Escrituras terá que ser uma leitura puramente histórica, não tendenciosa, sem proselitismo, sem qualquer ideia de apologética. Pelo discurso dele, dava a entender que ele queria mesmo uma evangelização nas escolas, pregando o evangelho. Nesse aspecto, eu não vejo isso como sendo algo, assim, para mim seria maravilhoso. Como cristão, eu quero que o mundo todo seja salvo. Eu quero que o meu país venha se render. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Verdade. Mas daí, você vai ter que abrir a oportunidade para que também se ensine o espiritismo. Se é para um pastor ensinar a fé dele dentro do colégio, então vai ter que abrir para que ou alguém da religião espiritualista, porque a diferença entre espiritismo e espiritualismo, né? Espiritismo é o kardecismo, espiritualismo, umbanda, candomblé, enfim, eu vou ter que abrir precedente para que eles possam também estarem falando lá. Acho que o que ocorre, que é interessante, é que muitas vezes nos falta segurança e conhecimento de causa para suportar uma opinião contrária à nossa. Verdade. Uma crítica, né? E o que eu vejo que desde do primórdio da igreja ali, principalmente os soldados romanos, alguns já tinham se convertido, mas ficavam de maneira velada ali. E existia um documento chamado libelo, que era dado tipo um documento de vergonha para aqueles que apostatassem. Muitos deles não queriam matar de fato um cristão. Eles torturavam para que esse fizesse uma confissão pública, dizendo que negava e renunciava ao Cristo. Só que durante todas essas tentativas deles fazerem isso, aconteceram vários milagres. É o caso de Policarpo, que ele teve um sonho de um travesseiro pegando fogo e ele, através do Espírito Santo, ele diz: certamente morrerei pelo fogo. Atearam fogo nesse Policarpo e aí o fogo vinha em volta dele, mas não conseguia queimá-lo. Ele ficava como se estivesse numa redoma ali, uma proteção. Fato esse que chamou a atenção de todos que estavam à sua volta. Muitos já começaram a se ajoelhar, então eles começaram a ver, peraí, será que a gente chama muito no quartel, é o tiro no pé? Será que eu estou dando um tiro no pé? Quando eles colocavam aquele coliseu cheio de gente para fazer aquele espetáculo, para colocarem pessoas virgens, mulheres, eles respeitavam, as mulheres grávidas não participavam. E algumas tinham tanta vontade de parecer uma coisa meio kamikaze, meio suicida aos nossos olhos hoje, no evangelho que nós vivemos, desculpem, light, superficial, que era perpétua e felicidade. Aí a felicidade estava gestante e ela conseguiu, com 7 meses de gestação, dar à luz e ela, graças a Deus, vou poder participar com todo mundo. Olha o tipo de abnegação que essas pessoas tinham. E a gente percebe que hoje é bem diferente. E, ao meu ver, eu acho, estamos no lado aqui, glória a Deus, que se fale mesmo na escola e etc. Mas o que é que a gente tem que pensar? Será que não tem outros métodos para a gente conseguir atingir esses objetivos? Será que não está faltando mais união? Será que não está faltando a gente, de fato, fazer o que Ezequiel fala? Não se contentar com água na canela, com água nos lombos, a gente mergulhar mais, porque, até usurpar uma ilustração aqui do pastor Subirá, o rio ele não vai invadir a nossa vida. Nós precisamos, de fato, invadir esse rio. Agora, como o Pablo falou aqui, pastor Pablo, se entrar nesse viés de deixar a Bíblia ser explanada, explicada por professores, né? Ok? Só que o professor ele vai fazer, como foi falado aqui, uma abordagem que talvez não nos agrade. Mas, mesmo que se fosse feita,
Se eu tiver uma convicção, se eu tiver um ensino sólido na minha igreja, eu não vou me assustar com isso. Nós, às vezes, se preocupamos com coisas que o outro lado não está se preocupando, não. Ninguém perguntou nada a ninguém para botar ensinamento homossexual dentro do colégio para as crianças. Simplesmente foram lá e deram aula, entendeu? Nós sabemos que a Inquisição é onde morreu mais cristão, essas coisas todas, né? O mesmo Deus que tolera muita coisa hoje, no passado não tolerava, não. Qual é o acordo que Deus fez, Elias, com os profetas de Baal? Qual acordo? Não teve acordo nenhum. Entendeu? Vamos para o break, tem mais 2 blocos aí pela frente. Aí os pastores estão contribuindo com as notícias da semana. Não sai daí não, viu? Que Antenados vai e volta já, já. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, como sempre, agradecendo por você existir, orando pela sua vida, pela sua saúde, pela sua mente, pela sua causa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pelo seu emprego. Nós desejamos sobre a sua vida toda sorte de bênção, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia lindo e agradável que o Senhor fez. Muito bem, pastores, vamos lá para a terceira notícia do dia. A Igreja Universal do Reino de Deus presta atendimento a mais de 3.400.000 brasileiros carentes ou marginalizados em todo o estado do país. Este é o resultado do último levantamento divulgado pela igreja fundada há 40 anos sobre seus trabalhos na área social. São aproximadamente 250 mil voluntários atuando nos programas sociais da Universal. Eles oferecem seu tempo e conhecimento profissional para ajudar quase 2 em cada 100 brasileiros. 2 em cada 100 brasileiros. Entre os vários tipos de ações realizadas pelos membros da IURD estão o atendimento a idosos, atendimento aos abandonados pela família, moradores de ruas, viciados, jovens necessitados sem perspectiva de futuro, analfabetos, detentos e seus familiares também, mulheres vítimas de violência, gestantes, desempregadas, em sua totalidade são brasileiros desassistidos, que recebem pouca ou nenhuma atenção do poder público, diz aí a notícia sobre a Universal. E aí, Rafael, você que viu essa notícia, qual é a sua perspectiva, a sua resposta em relação a essa ajuda aí que é a Universal? Será que é um bom trabalho? Está faltando alguma coisa? O que você tem a dizer sobre essa notícia? O dado foi levantado pela própria igreja, né? Esse é um ponto, a gente precisa observar. O dado foi levantado pela própria igreja, né? E o que eu observo que se está fazendo isso, não está fazendo mais do que obrigação, e na verdade está fazendo muito pouco, né? Uma vez que a igreja, ela não é, eu particularmente não tenho a Universal como igreja, tenho a Universal como uma seita das piores possíveis. Uma vez que o Evangelho de Cristo não é pregado. O Evangelho de Cristo não é pregado. As pessoas estão caminhando ali para a perdição sem saber, muitas vezes. Há uma lavagem cerebral ali dentro muito grande. Eles fazem todo tipo de ginástica com a Bíblia Sagrada a fim de poder arrecadar fundos, dinheiro. E, por exemplo, você olha para o Templo de Salomão. O Templo de Salomão custou bilhões. Por que não usou esse dinheiro para construir um hospital? Por quê? Porque isso faz parte do papel do governo. Esse papel que ele está fazendo também faz parte do papel do governo. Mas por que não construiu um hospital? Por que não doou dinheiro para o Hospital do Câncer? Ou por que o dinheiro que a Universal tem é um dinheiro muito grande? Poderia fazer muito mais pela nação, poderia fazer muito mais pelas pessoas. Então, assim, eu acho que faz muito pouco. Eu acho que isso é apenas uma divulgação superficial, é merchandising. Existem igrejas aí que têm menos recurso e está fazendo grande trabalho e não tem propaganda naquilo que ele faz. Exatamente. Na minha igreja lá, por exemplo, nós trabalhamos com viciados em drogas, dependente químico. Nada aparece. Apareceu agora, né? Não, o Brasil todo está fazendo a propaganda agora. Está aparecendo agora. E também eu concordo plenamente com ele a respeito disso aí, porque existem 2 tipos de pregação. Uma é a terrestre e o outro é a celeste. Acho que o trabalho melhor que a Universal iria fazer é pregar para as pessoas aceitar Jesus como Salvador.
E eu nunca vi isso na Igreja Universal. Agora, nós temos que entender o seguinte, presta bem atenção, é a maior igreja que liberta mais pessoas de espiritismo, de macumba, essas coisas todas, é ela mesma. Agora, o problema é que, quando se fala no que se prega ali dentro, é cura divina, é para o céu ou para a terra? Não, é para a terra, porque lá no céu nós não vamos precisar ser curados, vamos entrar cheio de saúde. Quem tiver sem olho vai entrar com o olho. Quem tiver sem perna vai ganhar uma perna nova, né? Eu acredito assim. Então, prosperidade, é para o céu ou é para a terra? É para a terra, porque lá no céu nós vamos ganhar mansões celestiais. Jesus vai construir casa para nós, entendeu? Então, aí vem agora, o que é uma família feliz, um lar abençoado? É para o céu ou para a terra? É para a terra, porque nem casamento lá no céu tem, porque nós no céu não se casa e nem se dá em casamento, seremos como os anjos de Deus, né? É o que a Bíblia relata. Então, o que é para o céu? Aceitar Jesus como Salvador, que é a finalidade da obra. Jesus é o ponto central da Bíblia. Jesus é aquele que vai salvar o mundo. Deus enviou, foi Jesus. Eu acredito que se falar de Jesus em qualquer lugar, não há barreira nenhuma. Eu faço uma observação, pastor Pablo, na fala do pastor, no que tange a questão da libertação. Eu percebo que é o conhecimento da verdade que liberta. Jesus falou, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A interpretação do texto a gente tem no versículo de número 36, que é exatamente quem é essa verdade que liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E uma vez que lá não se prega a verdade, o que existe lá é um engano, é uma pseudo-libertação. É uma transferência. Exatamente, é uma pseudo-libertação, é um genuíno engano. Primeiro se invoca para depois, aparentemente, se expulsar. Então, assim, a mensagem do Evangelho que liga o homem a Deus, que liberta o homem do seu pecado, não apenas de instância do transcendente, de seres espirituais, mas que o liga o homem com Deus, que coloca o homem em comunhão com Deus, eles não pregam, eles não anunciam Cristo diretamente. E existe um outro ponto significativo aí, é que Betinho, o sociólogo espírita, fez muito mais com muito menos. O próprio Chico Xavier. Algo que eu acho que é interessante, eu acredito que é interessante é que quando Jesus tem aquele contato ali extraordinário com a mulher samaritana, e eles vão conversando, e chega, não vou tomar o tempo aqui com relação a explicar todo aquele contexto histórico, mas quando ele começa a falar de coisas espirituais com ela ainda estava naquela visão material de água, de poço, e eu não posso falar com o senhor não pode falar comigo, mas chega um momento que ele fala algo que vai corroborar o que o irmão falou. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Por muito tempo eu achava também que essa questão da verdade era sinceridade, pureza de coração, mas só que a própria Bíblia explica o que é isso. Lá em João 17, ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu entendi que tem que ser algo completo. Espiritual, por quê? Estamos mexendo com coisas não visíveis, lá no mundo insólito, lá a gente não está mexendo com coisas espirituais verdadeiramente. Mas isso tem que ser à luz da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo se fez carne, então a verdade é Jesus. É Jesus. A grande preocupação, não estou aqui também para metralhar a Universal ali, longe disso, porque eu conheço algumas pessoas e exemplos de outras religiões também não vou citar. Existe uma sinceridade naquele pessoal que está no morro, pastores deles que estão lá, naquela questão de estar levando alimento, de estar de madrugada. Há uma sinceridade, eu não tenho dúvida nenhuma que pessoas que foram libertas lá das drogas, elas estão lá fazendo trabalho de corpo e alma. Agora, Deus vai cobrar... Igreja, pessoas que estão na minha igreja hoje, vou chegar nesse ponto, que foi liberto na Igreja Universal. Eu ia chegar nesse porque ponto. Porque eles estão falando do sistema, né? Na verdade é mais... Isso. Porque ele falou uma coisa interessante. Lá na igreja, quando vem o povo da Universal, melhor coisa que tem, o povo trabalha muito. Estão acostumados a ralar. Nós também temos que entender que ninguém será salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. De maneira nenhuma. Bem claro. Agora, o que, em contrapartida do que a palavra fala? As boas obras são uma estrada pela qual os salvos devem andar.
Fazemos boas obras como consequência da salvação. Não fazemos boas obras para obter a salvação. Fazemos boas obras Há não uma- para ser salvo, mas fazemos as boas obras Como porque nós consequência- somos salvos, aceitamos isso Jesus aí. como Salvador. Essa é a grande questão. Agora, o que ocorre ali também, e nós aqui, eu acho que serve para todo mundo, que a gente tem que ver pera lá, se algo é tão complicado, é tão errado, é tão assim, por que está funcionando? De alguma forma o sistema ali, vamos falar agora na linguagem, como se fosse uma empresa da administração. Alguma coisa ali dá certo. E uma coisa que eu vejo lá, por exemplo, a nossa igreja, quando a gente estava reformando lá a congregação, a gente deixava a igreja aberta 24 horas praticamente, porque tinha que, como a gente fala no quartel, dar o pronto daquilo ali. E ocorria o quê? As pessoas viam a igreja aberta, sem ter nada, ninguém cantando nada, só as luzes acesas, e começava a sentar dentro da igreja. E aí o pastor revezava, vai lá agora você, agora que eu sou o pastor, né? Então vai você, vai eu. E a gente dando assistência, as pessoas estão carentes. E o ponto forte, não só da Universal, como a Mundial do Reino de Deus, outras igrejas neopentecostais, é que elas fizeram um sistema na qual elas conseguem estar 24 horas abertas, com as portas abertas. Algo que nós, devido ao trabalho, devido aos nossos compromissos, nós não conseguimos fazer. E aí, as pessoas não estão esperando, é igual a criança. A criança, quando chora, a mãe não fala assim, todo mundo aqui deve ser pai ou já teve experiência na área. Espera aí que agora eu não estou no horário para te dar o alimento. A criança chora. E se não der o alimento, ela grita. E as pessoas, a própria palavra fala que toda a criação, não só os seres humanos, até os animais, esperam com expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então, o que ocorre ali, que eu acho que é o ponto, é o cargo-chefe da Universal e as outras neopentecostais, elas têm disponibilidade. E é o que nós pecamos muito nisso. Quero ouvir também o Max, mas no próximo bloco, vamos finalizar aqui com chave de ouro, estou aqui também mais um minuto, né? Não sai daí não, você que está me ouvindo, assistindo, crescendo, anotando, tudo, Antenados vai e volta já. Estamos de volta aqui, quarto e último bloco aqui, já falando no intervalo aqui. É sempre um bate-papo muito importante. Não, o Antenado não para, na verdade ele nunca para. A gente sai daqui, continua batendo papo, estudando, crescendo, para abençoar sempre a sua vida. E aqui eu estava conversando aqui no intervalo, até não consegui dar a oportunidade para o Max. Max, sobre a Universal e sobre essa última notícia, contribui aí também. Coloca aí um pouquinho de pimenta eu sou debate. totalmente de acordo com o que o Brito disse. Porque, cara, porque eles arrecadam, cara, eles deveriam estar construindo hospital, escola e maternidade para todo mundo, pô. Porque, pô, uma igreja que tem ouro dentro dela, pô, um cara que mora num lugar que tem ouro, pô, pia de ouro na casa. Irmão, e se fosse Jesus, será que Jesus ele ia fazer isso? Jesus ele ia ter alguma coisa de ouro e vendo o povo necessitado, ainda por cima extorquindo o povo, que aquilo é uma extorsão, uma manipulação. Mesmo. Assim, legal, pô, bacana, tá fazendo? Bacana, pô. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a dos publicanos, nós não vamos herdar o reino. Então, ó, essa justiça é a justiça de fariseus e de publicanos. Não mudou em nada. É a mesma justiça. A nossa justiça tem que ser superior a isso. Superior a isso como? Pô, é realmente compartilhar. Aí, por isso que eu gosto da linha da missão integral. É o quê? O homem todo, o evangelho para o homem todo, para todos os homens. É o homem todo. O evangelho para todo homem, para o homem todo. E mostrar para ele, olha, o que eu tenho, você pode contar comigo que, pô, fome tu não vai passar, cara. Nem que cada um coma um pão, mas, pô, vai ter dois. Um vai comer um pão, o outro vai comer um. Depois vai ficando... Vamos ver como é que vai dar depois. E puder ao máximo ir se ajudando. É o que Paulo fala que o povo não gosta. É aprender a se contentar-se. O povo não quer aprender esse contentamento. O povo quer esbanjar, pô. Eu tenho 2 minutinhos e tem mais uma notícia. Vamos ver se a gente consegue contribuir sobre ela. O sonho de ver a filha formada em Direito faz Simone Domingues Fonseca Santos, de 46 anos, sair às ruas de Anápolis, Goiás, para catar material recicláveis.
que ela vende para reciclagem. Para economizar, Simone alugou um galpão. Ali ela mora e também guarda os materiais que recolhe. Já as filhas vivem em uma kitnet de um cômodo. Como a família não tinha condições de custear os estudos da jovem, Simone começou a trabalhar como catadora. Ela conta que não aguentou ver a tristeza de Rayane por não ter como bancar o curso sozinha. Para enfrentar a dura rotina, Simone se apoia em sua fé evangélica e é só confiar que Jesus está ali, te guiando. Já senti ele já puxou o carrinho para mim. Sei que a força não era minha, não daria conta, garante, diz a nossa querida. Tem um minutinho. Muito bom. E uma Esse frase, Muito uma breve frase. isso aqui. Essa mulher faz muito mais do que a Universal. Muito Outra mais. coisa, lá onde eu trabalho, onde eu faço a obra dentro do Antares, eles pegam, parece 2.000 a 3.000 mendigos, né, na rua e coloca tudo lá. Então, eu percebo que nenhuma igreja vai lá pregar. Eu percebo isso. Poucas pessoas querem atender o grupo de pessoas mais carentes. Muita olha aí. gente se desvia disso. Obrigado. E nós estamos lá de coração, lá fazendo a obra de Deus. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. O papo foi uma benção. Vamos seguir o exemplo da nossa querida aqui, né? Viver o evangelho todo para todo homem, para o homem todo. Começar pela sua própria casa. Servir a própria família. Servir os de casa. Um beijo grande para você. Obrigado, Brasil. Obrigado você que me ouve. E até a próxima. Uhul.